Você sabe o que é assédio? Já sofreu com assédio? Já ouviu falar? Ou já soube de alguém que sofreu com assédio? Tô fazendo esse vídeo agora porque eu acho que é um assunto importante da gente discutir e porque eu tive uma experiência nos últimos tempos que me deixou mais alerta em relação a isso, porque eu não entendia quase nada sobre assédio. E quando eu pensava em assédio, eu só pensava em assédio contra a mulher. Mas a gente, os meninos, os homens, também sofremos assédio. E quando a gente pensa em assédio também, a gente só pensa no assédio explícito. No assédio falado na hora, naquela coisa agressiva, naquela coisa forçada, mas existe o assédio velado e a gente não percebe. Quando a situação é criada, quando existe toda aquela situação que você cede algumas coisas, mas na realidade a intenção era outra. Então, eu vou falar algumas coisas pra vocês dessa experiência que eu tive e tentar alertar pra gente ter mais cuidado em relação a isso e não se deixar levar, porque isso influencia muito no nosso psicológico, na nossa insegurança e faz a gente deixar de acreditar na gente em muitos aspectos pessoais, profissionais, de todos os níveis. Assédio vem de várias formas. Tem o assédio moral, que é por humilhação, que é aquele que você faz a pessoa se sentir mal. Tem o assédio sexual, que é quando a pessoa insiste em fazer alguma coisa com você, sexualmente, que você não está afim, seja você acordado ou dormindo. Existe o assédio verbal, de internet, tem várias formas. Só que eu vou contar aqui uma experiência que eu tive, que me fez perceber o quanto o assédio velado é louco, e a gente fica assim, ó, e se sentindo culpado, muitas vezes, por achar que a gente que permitiu aquilo. Porque essas pessoas, elas vão sempre fazer a gente achar isso. Que a gente cedeu, que a gente permitiu, que a gente nunca fez nada que a gente não quis. Eu vou dar o nome dessa pessoa de, sei lá, X, porque se vocês pesquisarem direitinho e verem casos de assédio, os assediadores, assediadoras têm um perfil muito parecido. São pessoas muito persuasivas, têm um intelectual muito bom, muito estudadas, e elas têm um poder aquisitivo, em sua maioria, muito alto. X apareceu na minha vida num momento bem estratégico, que me tocou num assunto bem delicado pra mim, mas de uma forma reconfortante, então foi muito estratégico, já chegou com um assunto de trabalho no meio e fazendo eu acreditar muito em mim e tal. A gente fizemos vários projetos juntos, começamos a bolar várias coisas, começamos a ter mais encontros profissionais, nós tínhamos amigos em comum, então as coisas foram fluindo. Só que X foi tomando uma dimensão na minha vida muito grande, foi tendo uma frequência muito grande de encontro comigo, que muitas vezes eu nem queria, achava um pouco exagerado, mas X fazia eu me convencer de que estava correto, de que era necessário, de que trabalho tem que dar prioridade. X começou a me propor outras coisas, começou a ir comigo em alguns jobs, começou a conhecer os meus amigos, começou a conhecer todo mundo e me rodear de todas as formas possíveis. X me convencia sempre de algumas situações, então X começava a me oferecer muita coisa. X era como um facilitador. Eu queria fazer tal coisa, eu faço pra você. Eu queria comprar tal coisa, eu te ajudo, você me dá depois. Eu queria comprar uma coisa mais cara, eu te ajudo, não se preocupe, a gente se ajeita. Eu queria me virar sozinho, não ter dependência de ninguém mais, nem da minha família, nem de ninguém. Eu te ajudo para você se estabelecer. X me ofereceu até pagar o meu aluguel. X se ofereceu até entrar num contrato de aluguel comigo. Mas de um jeito assim, muito facilitador para que eu me encaminhasse, para que eu me ajeitasse, para que no futuro eu conseguisse ficar tranquilo. Só que X começou a ficar muito controlador. Só que de um jeito muito velado. X começou a achar ruim os meus encontros com os meus amigos, achava que eu era rolezeiro demais. X começou a achar que eu era muito grudento com as pessoas que eu gosto, principalmente com a minha família. E eu ficava, não, você tem razão, faz sentido. Pior que as intenções de X eram boas. As profissionais, não as outras. Nas profissionais, eu me sentia mais produtivo, eu fazia mais as minhas coisas. E eu passei a dar mais valor a algumas coisas de trabalho, sim. Só que X estava me controlando demais, eu tava me sentindo mal. Eu sempre me impunha e, tipo, para continuar trabalhando com X, eu já tava sentindo um negócio estranho, eu cheguei, que eu sou na lata, tipo, sincero, e falei, qual que é a tua? Você tá fazendo isso tudo porque você quer trabalhar comigo ou porque você quer me pegar? Daí X foi muito sincero e ele ganhou muitos pontos comigo quando falou que me achava atraente e só ficaria comigo se eu deixasse, mas que as intenções eram só de trabalho. Beleza, e que ia me respeitar em todos os sentidos. Mas X sempre vinha com algumas situações que eu ficava com o pé atrás. Se fosse pra sair pra ver um espetáculo, mas o espetáculo acabava às 10, mas X inventava coisas pra gente ficar mais tempo junto. Se fosse pra uma reunião
que ia durar 1 hora, X dava um jeito dessa reunião durar 5. Então, foi um pouco complicado de eu perceber todas essas coisas, porque o que X proporcionava pra mim era muito bom. Profissionalmente era muito bom. X facilitava muitas coisas na minha vida. E isso é muito sedutor, gente. Isso é muito bom. Quando você acha que a pessoa tá com as melhores intenções, ela te mostra que ela é uma pessoa incrível. E ela tá ali pra você, dizendo tudo que você precisa ouvir. Porque as pessoas que assediam, elas sabem o que você quer ouvir e elas vão lá te dizer o que você precisa ouvir. Ela fala exatamente o que você precisa ouvir. Ela fala exatamente o que você precisa saber naquele momento e ela toca lá naquele seu ponto fraco. X queria me entender tanto que fez o meu mapa astral inteiro numa astróloga e escutou a gravação toda. Que louco, né? E X, quando fazia todas essas coisas, me oferecia pagar alguma coisa pra mim, saía comigo pra comer qualquer coisa e queria pagar. X sempre dizia, ai, eu acho que as pessoas não vão interpretar muito bem, eu queria que você não contasse pra ninguém isso que a gente faz. Eu prefiro que você não conte pros seus amigos, pra ninguém, porque eu não sei como é que eles vão interpretar, porque as minhas intenções são boas, mas nem sempre as pessoas percebem. Aí eu ficava assim, tá, mas eu sou um livro aberto, minha vida é aberta e eu conto pras pessoas que eu gosto. Mas eu comecei a me sentir mal em compartilhar essas coisas com as pessoas que eu mais confio. E aí eu fiquei achando isso muito estranho, mas ao mesmo tempo eu comecei a ocultar algumas coisas, eu não mentia, eu omitia. Só que quando as informações chegavam no final, eu falava de um jeito me sentindo muito culpado. Então, para adiantar toda essa situação, dessa persuasão de X, teve uma situação muito peculiar em que todos os nossos encontros, X fazia questão que eu bebesse. Se eu quisesse beber R$500 de gin, X pagava. E eu bebia. Aí teve uma reunião que a gente teve, bebemos, X falou, eu tava com dificuldade para dormir, eu precisava acordar cedo, a gente tava num lugar de trabalho, de viagem, e aí X falou, deixa eu fazer uma massagem no seu pé. E aí eu falei, tá bom, né, massagem no pé faz a gente dormir mais rápido, não tem problema nenhum, eu faço massagem nos meus amigos, eles fazem em mim, eu brinco com eles, a gente brinca, tipo, tá, ok. Só que essa massagem no pé saiu do pé e foi parar em outros lugares, na hora que eu tava quase dormindo. X começou a controlar demais as coisas, achar ruim o fato de alguém chegar na minha casa quando a gente tava gravando alguma coisa, achar ruim o fato de eu ter que fazer alguma coisa sem avisar, porque tínhamos combinado que eu tinha que falar tudo. E aí X começou a comparar a sua vida com a minha, o jeito de enxergar a vida com o meu. Se eu consigo ficar desse jeito, por que você não consegue? Aí eu falei, somos diferentes, não sou você, vivo desse jeito, sou feliz assim. Se você vive assim e é feliz, é um problema seu, porque eu sou assim, desbocado e falo mesmo, não tenho paciência com pessoas que tentam me controlar. Mas X aceitava as minhas grosserias, e isso é um pouco estranho, porque ninguém aceita, nem eu aceito grosseria dos outros. E aí X falou, pode ser grosseiro comigo, quando você achar que eu tô sendo muito invasivo. Eu tô falando um pouco demais, mas eu acho importante eu falar, eu não vou falar quem é. Mas eu espero muito que essa pessoa veja esse vídeo. Eu quero alertar vocês aqui que não se submetam a isso, que muitas vezes é muito sedutor e a gente se sente culpado. Eu estou ultimamente me sentindo muito culpado. Tem horas que vem um sentimento estranhíssimo em mim. Essas pessoas fazem a gente duvidar da nossa capacidade em tudo na vida. Da nossa capacidade de ser independente, porque X, a última coisa que X queria que eu fosse era independente, apesar do discurso ser que era para eu ganhar mais independência. Porque X queria me rodear de todas as formas para que eu precisasse de X em todos os setores da minha vida. E eu ia fazendo porque era muito bom ter alguém para fazer tudo para você. É muito fácil você ter alguém que emita uma nota fiscal para você. É muito fácil você ter alguém que você quer pegar um negócio lá do outro lado de São Paulo e a pessoa vai pra você. É muito fácil você precisar viajar pra algum lugar e essa pessoa facilitar tudo pra que essa viagem aconteça, mesmo que tudo que está acontecendo seja pra que isso dê errado. Os assediadores, eles são muito parecidos. Eles têm um poder intelectual muito grande. Eles conhecem muito bem das coisas. E eles vão te conhecer a fundo. E eles não são ansiosos. Eles vão com muita calma. Eles vão te rodear de todas as formas
vão tentar usar as pessoas mais próximas de você para te convencer de alguma coisa. Eles vão usar o seu discurso contra você mesmo, até eles conseguirem o que eles querem. A intenção deles, em sua maioria, é deixar você tão dependente e tão submisso a alguma situação que você vai se sentir obrigado a fazer aquilo, mas você não é. Porque os assediadores, eles acham que por eles estarem provendo, eles acham que eles estão no direito de assediar ou de pedir essas trocas. E eles não estão nesse direito. Eu tô fazendo esse vídeo praticamente muito pessoal, mas é um alerta pra todo mundo que já teve experiência com isso, ou que não teve, ou que teve e não percebeu, pra gente ficar atento a essas situações, porque isso mexe com a gente de um jeito que a gente não entende muito forte. Principalmente porque a gente começa a achar que a pessoa que veio falando que você é aquele Master Blaster foda, você fala, será que eu sou bom mesmo? Ou será que ele falava aquilo só pra querer aquilo que ele tava atrás? Mas e se fosse uma pessoa mais fraca emocionalmente? Se fosse uma pessoa que talvez, pela situação criada, porque se uma pessoa te coloca pra dormir e vai te mexer, te assediar e te deixar excitado, talvez aconteça alguma coisa, mas talvez não é porque você quis. Mas nós somos seres humanos, nós temos hormônios, nós temos vontades. Se chegar, você dormindo, alguém ficar passando a mão em você, você vai ficar excitado. Então é isso. Eu vou finalizar esse vídeo como um alerta pra todos nós, porque assédio é uma coisa muito séria. E eu nunca imaginei que eu fosse passar desse jeito. É crime, tá? É crime. E vamos ficar mais atento a isso. Ajude as pessoas que passaram por isso, porque isso mexe muito com a cabeça delas. Tá? Eu gosto daqui do YouTube que a gente pode discutir esses assuntos, a gente pode trazer esses pontos e entrar em discussão. Se você já passou por isso, se você já gostou desse vídeo também e acha interessante passar para alguém para entender mais ou menos o que acontece nessas situações, principalmente de assédio velado, compartilha. Mas é isso. Eu achei muito importante, eu senti essa necessidade muito forte de gravar isso e eu tô fazendo. Não falei com muitos detalhes, também acho que nem interessa, mas é só para vocês entenderem, pesquisarem sobre assédio e também pra gente também ter um alerta que não é só com mulher, é com homem também, tá? Não se submetam a isso, você não merece isso, você é muito mais do que isso. Tchau, gente, um beijo, até o próximo vídeo.